cargar cada uno de los slides porque está un poquito lenta la internet, entonces por eso demora un poco. Voy a disponibilizar, ahí cerrar. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy, que es una clase de semiología respiratoria. Ele pulou a terceira. Doutor, e a terceira? Que é cupo. Como? É, Dr. Alan que vai dar a terceira aula, que é corpo Sim. monário. Aí ele que vai dar? É porque ele parou na segunda e não terminou. Ele parou na insuficiência respiratória e não terminou a Pero insuficiência. vocês estão seguindo por quê? Não, é que a gente tava seguindo só pela aquela. Classe número 1, Isso. é que esse está bagunçado porque é assim. Cada aula é independente, então não tem problema. O que acontece é que eu troquei com o Dr. Alan, a gente fez semestre passado a distribuição e para ficar mais fácil para a gente ficou com os mesmos temas. Então, para não trocar de tema, os temas que ele deu no semestre passado, para ele dar de novo esse semestre. Só que o semestre passado a aula dele era primeiro, a minha aula era segundo. Tipo, ele dava com o grupo B quinta de manhã e eu dava quinta à tarde. Então agora, como estou só quarta com os dois grupos, eu estou antes que o doutor. Então, para não ter que trocar de tema com ele, ele vai ficar com os temas dele e eu vou ficar com os meus temas. Então não vai seguir exatamente essa ordem, Tá bom. mas no cronograma está na ordem que a gente vai dar. Então no cronograma está primeiro semiologia respiratória e depois está corpo pulmonar. Tá bom. Então é melhor seguir o cronograma. Então vai ser a aula 4, né? O slide da aula 4. O dele continua na. Essa é a 3. É isso que eu falei. A ordem que está ali, na verdade eu já vou trocar. Vou tirar o número da aula, vou só deixar o nome. Só o título. Só que não sigam essa ordem. O cronograma continua como a gente está dando. Só para não misturar os temas, principalmente porque ele começou o semestre passado, eu falei para ele, continua você com os mesmos temas, já que ele já estudou e já tem esses temas. E eu vou continuar com os temas que eu dei também no semestre passado. E no semestre passado ele dava primeiro a aula do que eu. Então agora eu estou dando a aula primeiro do que ele. Por isso que muda a ordem. Bueno, la semiología respiratoria. La verdad que la clase se llama evaluación del paciente con trastornos pulmonares, pero vamos a dar una clase más de semiología, más de lo que es el examen físico general del paciente, todo lo que vamos a hacer en el paciente. Bueno, el examen general del paciente, o la evaluación general del paciente, ella va a empezar desde el momento en el cual el paciente ingresa a nuestro consultorio. Incluso la semiología respiratoria o la semiología en general, nosotros tenemos que planear antes de que el paciente llegue a nuestro consultorio. Hay un montón de cosas que nosotros tenemos que llevar en consideración, que tenemos que entender y poner en práctica incluso antes de que el paciente llegue. Primero y principal, para una buena atención médica,
nosotros tenemos que tener un lugar, un ambiente apropiado, un consultorio cómodo, en el cual haya una temperatura adecuada, en un lugar donde haya un ambiente ordenado, que no sea ruidoso, que no haya distracciones, para que yo pueda hablar con mi paciente, para que yo pueda intercambiar con mi paciente las informaciones y estas informaciones no se pierdan. Por eso es que tengo que llevar en consideración algunas cosas. Si yo estoy en una sala de urgencias, acá hay una persona que está sangrando, que se le está suturando, que se le está reanimando, ahí hay otra persona vomitando, acá hay otro paciente, va a ser posible entablar una conversación con el paciente, va a ser posible extraer información del paciente, va a ser muy complicado. Entonces, lo que yo tengo que hacer es buscar un ambiente apropiado, y ese ambiente también tiene que tener unas características. Por ejemplo, la iluminación. Yo sé que hoy, en la actualidad, está muy de moda la luz amarilla, que es más cálida, más cara, más moderna. Pero si yo pongo una luz amarilla en mi consultorio, todos mis pacientes van a parecer ictéricos. Yo no voy a poder observar correctamente las características de la piel de mi paciente, por ejemplo. Voy a dejar pasar algunos detalles. Y si hay luz blanca, pero un foco para todo el consultorio, también van a haber lugares en donde no hay una buena iluminación. Entonces lo ideal es que esté lo más iluminado posible para que yo pueda tener en cuenta todos los detalles. De preferencia, lo que se recomienda es que haya luz natural. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de construir desde cero su consultorio, siempre busquen tener la mayor claridad posible y con la mejor luz natural posible. Entonces, un ventanal grande que dé hacia un lugar iluminado, para que de esa manera yo pueda usar a mi favor eso. Obviamente, de noche o si está un día nublado, voy a usar la luz artificial, pero obviamente con también una buena iluminación, una buena cantidad de luces, de fluorescentes, etc. Ya les dije también, lugar tranquilo, en donde yo pueda hablar con el paciente, en donde yo pueda comunicarme con el paciente, en donde yo pueda intercambiar diferentes datos con ese paciente. Aparte de eso, la temperatura. A mí particularmente me gusta mucho estar en una temperatura un poco más baja. Yo prefiero, si es mi preferencia en mi casa, por ejemplo, yo pondría el aire en 16 y me cubría o me ponía una campera o algo. Pero imagínense el paciente a 16 grados, a veces le tenemos que quitar la camiseta para auscultarle o hacerle un electrocardiograma, o él está afuera con un calor importante y entra dentro del consultorio con frío sin estar abrigado y no va a estar cómodo, no se va a sentir bien estando ahí. Lo primero que va a querer hacer es salir lo más rápido posible. Entonces, procurar una temperatura adecuada, adaptarnos a eso, que no sea muy caliente, que no sea muy frío.
También evitar esas distracciones innecesarias, de repente que sea lo más neutro posible, pero al mismo tiempo que sea cálido, que sea cómodo, que sea confortable. Después, cuando ya tenemos todo eso en consideración, ya construimos, ya tenemos un consultorio bien equipado, bien iluminado, bien separado, bien cómodo para el paciente, ahí sí ya vamos a ver cuando el paciente llega. Llegó mi paciente, no es que yo voy a empezar a entrevistarle y ahí recién empieza. La consulta clínica empieza desde observar al paciente cómo entra. Si mi paciente entró en silla de ruedas, ¿por qué él está en silla de ruedas? ¿Por qué él vino de esa manera? ¿Por qué de repente está caminando alterado? De repente está rengueando, está mancando, de repente na metade do caminho para descansar, de repente tiene algún tipo de alteración visible que yo ya tengo que estar observando. El médico tiene que estar lo más atento posible a todos esos detalles, porque si mi paciente llegó caminando perfectamente, queda internado y después sale en silla de ruedas, sale tetrapléjico o incluso sale muerto, algo pasó. Algo tiene que llamar la atención. O una mejoría o un empeoramiento. Todo eso se lleva en cuenta. Y ustedes tienen que escribir todo eso. Mi paciente, él ya llegó en silla de ruedas. Mi paciente ya llegó con tal característica. Porque ustedes van a convivir con el hecho de que hay pacientes que llegan en últimas instancias, cuando prácticamente ya no hay absolutamente nada que hacer, muere y la culpa es de quién? Del médico, que no hizo un milagro para salvar a ese paciente. Entonces, si yo me documento bien, si yo hago una buena anamnesis de todas esas características y sobre todo un buen informe de todas esas características, eso me va a salvaguardar, me va a salvar, me va a tirar de un aprieto, o al mismo tiempo eso puede hundirme, porque si yo no hago correctamente, eso puede ir en mi contra. Solo les voy a dar un pequeño ejemplo, ojalá que nunca les pase, pero supongamos que ustedes son, ¿cómo se dice en portugués? Demandados. ¿Qué el abogado hace? ¿Cómo es? Que advogado faz? Demanda judicial. Não. Que advogado vem, tipo, pra. Ao contrário, tipo, o advogado do paciente faz pra você, pra tirar seu dinheiro. Acusação? Pero tem outro nome. Processo. Imagina que vocês estão sendo processados. Aí vocês têm que ir no tribunal. Não sei como funciona, mas suponhamos que vai no tribunal, tem o júri e tudo, enfim, o juiz com martelo aqui. E é projetada a sua história clínica ali no projetor. Imaginem se vocês, o que vocês vão sentir olhando essa história clínica projetada grandona ali. Você vai sentir orgulho do que está ali, escrito por você mesmo, ou você vai sentir vergonha?
Y queriendo o no, la historia clínica es un documento legal. No sé si hay algún abogado acá o no, pero la historia clínica es un documento legal que puede ser usado para demandas legales, para procesos. Entonces, eu vou falar assim: que boa essa história clínica, não tem como me derrubar porque tudo tá ali, tudo tá certinho. Não tem erros de ortografia, a caligrafia tá legível, as características estão bem respeitadas, tudo tá direitinho como tem que ser. Ou você vai falar assim: ai, que vergonha, rabisquei tudo, olha essa letra, não dá nem para entender, olha esse acento circunflexo que eu não coloquei. Então, imagínense, e isso é uma possibilidade. Por isso é que vocês têm que levar em consideração como fazer. E fazer direito. Después, hay ciertas cosas que vamos a llevar en consideración en la historia clínica. Primero, la filiación del paciente. Tudo que eu estou falando não está aqui no slide, então é assim a conversação que dijimos. No se preocupen que no voy a hacer ninguna pregunta así muy específica de eso también, pero es bueno que hablemos para entender. La filiación. ¿Qué es filiación? Es donde vamos a poner todos los datos del paciente. Primero, el nombre del paciente. Tenemos que poner el nombre completo del paciente para poder identificarlo correctamente, para poder saber quién es el paciente. Porque vai que eu coloco só o primeiro nome e o primeiro sobrenome e fica Maria da Silva. Quantas Marias da Silva tem no Brasil? Milhares. Hay un montón. ¿Qué posibilidad hay de que haya dos María da Silva en el mismo lugar? Grande, porque María es el nombre más común y da Silva en Brasil también es un apellido muy, muy común. Entonces, o que acontece se eu fazer em um paciente o que eu tinha que fazer no outro? E assim, escutando, que é absurdo. Na prática, vocês vão ver que acontece muito mais do que parece. Então, identificar bem al paciente. E aparte de eso, porque después, dependiendo de qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, yo voy a poder identificar a mi paciente, voy a poder encontrar a mi paciente. Vai que foi feito um estudo que su resultado sale em 30 dias. Eu não vou deixar meu paciente internado 30 dias só esperando o estudo. ¿Cuánto va a costar eso al Estado? Y el paciente, ¿cómo va a estar también ahí sin poder salir del hospital, sin poder trabajar, sin poder estar en su casa, compartir con su familia de forma correcta? Y aparte de eso, estando ahí con posibilidades de infecciones, etc. Entonces, si yo le identifico bien a mi paciente, va a ser mucho más fácil encontrarle después. Entonces, ahí también vamos a poner su número de documento para, si es que quiero hacer una investigación, también después me sirva como dato. Sexo del paciente. Importante. ¿Por qué? Porque hay patologías específicas para cada sexo.
¿Y cómo vamos a identificar al paciente? Con su sexo biológico. Obviamente no vamos a discriminar, no vamos a faltar al respeto, pero tenemos que explicarle que poniendo el sexo biológico vamos a tener realmente datos que me indiquen algunas enfermedades. E quando o paciente insiste, doutor? Insiste em que sentido? Um sentido, vamos supor, que você coloca masculino ou feminino. Aham. Mas ele fala que não. Tipo, Não, na ele fala, verdade não, você vai sempre com muito respeito, você vai explicar. Sexo ideológico e sexo biológico. Você até pode colocar sexo ideológico e colocar o que o paciente tá pedindo. está pedindo. E você pode especificar, porque muitas vezes também tem paciente que, principalmente homem, que hizo a transição de sexo a mulher e não dá nem para perceber que fez a transição. Às vezes é tão igual ou tão parecido que não é algo evidente. Só que isso não tira a possibilidade, por exemplo, de gerar um câncer de próstata. Mas se você colocar mulher e só mulher e não especificar nada, nunca que vai passar na sua cabeça um câncer de próstata. E essa pessoa fez a troca de sexo, mas não tirou a próstata. A próstata continua lá e pode ainda gerar câncer. Então, por isso é que tenemos que colocar el sexo biológico, pero siempre, obviamente, por exemplo, se tem nome de mulher, você vai chamar pelo nome de mulher, não por isso você vai humilhar a pessoa no meio das outras. Bem na intimidade e bem com respeito. E aí, se colocar e especificar bem, não tem problema de colocar do jeito que o paciente gosta ou do jeito que ele prefere, não é só gosta, senão que sua preferência exatamente, mas especificar essas características. E lo mismo, un hombre de repente que se transformó en una mujer en hombre, también lo mismo. Hay patologías, hay órganos internos de repente que no son extirpados, va a continuar teniendo ovario, va a continuar teniendo útero. Entonces todas esas cosas que yo descarto si es hombre. E o que eu falei também a outra aula, às vezes eu não tenho paciente na minha frente, às vezes eu só tenho um laudo do outro médico, então eu não estou vendo. Assim você fala, olhando assim, é evidente que é uma mulher que fez a transição para homem. E você já coloca direto homem por ideologia, por todo, porque preferiu. Mas depois, se eu ler, e tem nome de homem, tem, tá marcado sexo masculino, e não coloquei em nenhum lugar, Não especificou. e não especifiquei, eu jamais ia pensar no câncer de útero. Por eso se especifica, pero siempre dentro del respeto. Entonces, en esas situaciones, por ejemplo, a veces es un poco delicado. Pero, queriendo o no, como médicos, nosotros tenemos, entre comillas, permissão para entrar um pouquinho mais na intimidade do paciente. Y eso, colocar el biológico y especificar de repente si hay alguna ideología en la cual el paciente se va a sentir más cómodo. Sempre e quando a gente explicar para o paciente com respeito, geralmente não tem problema. Agora, se você chegar já de forma despectiva y solamente queriendo imponer tu creencia y tus características, ahí sí suele haber conflicto.
pero respeitando sempre há menos dificuldades. Mas tem outras coisas que a gente não pode perguntar diretamente. Por exemplo, você é pobre ou rica? Aí já fica meio... Mas dependendo da medicação que o senhor der, você tem que saber a condição financeira dela, Claro. né? Rosa. Mas aí eu vou perguntar: onde você mora? Quais são as características da sua casa? Ah. Quais são as... Aí se eu pudesse, por exemplo, Acho que até perguntar sobre o trabalho, né? também Qual a sua a profissão também é muito importante. Por exemplo, Perdão. sim. Eu fui numa consulta, Uhum. endócrina, e ela me passou assim, dos remédios, né? Aí ela disse assim, tem um remédio que é licina, que é para diabético. Aí é mais caro, né? Porque aquele que é casinha, aí tem os que tem no posto, né? E tem uns que tem e vende na drogaria, né? Na farmácia. Aí ela me perguntou assim, em questão desse dado. Eu vou te passar essa medicação. Ela é um pouquinho mais cara. Você pode comprar? Ela passou Sim. assim. Não, e claro, e a gente pode também fazer esse tipo de perguntas, só que tem que ser sempre bem diplomático, tem que ter jogo de cintura. Se a gente já está na intimidade, se você está falando com ela, tudo sem problema, você demonstra que você é uma pessoa assim mais aberta, aí dá para perguntar assim. Você tem alguma medicação mais retraída? Claro. Mas já fico... Não, e claro, e também, por exemplo, quanto que custa para o Estado manter um paciente? Então, se para o Estado custa X, mas pode custar X, é melhor. Então, eu vou pegar desse laboratório que muitas vezes está dentro dos padrões da Anvisa, mas dentro do padrão bem ajustado. Tipo, passou com 2. Ou não sei, no Brasil é com 6, né, para aprovar. Não sei. Com quantos aprova no Brasil? Na escola? Aceito. 6. Ah, na escola. Então passou com Também. 6. Passou, mas passou com 6. Na média. E o outro passou com 10. Não é a mesma coisa. Então pode ser que esse Passou com 30. funcione melhor, tenha maior disponibilidade. Dentro da caixinha, por exemplo, vai durar mais tempo. Não tem componentes que... Todo isso, de repente os padrões inclusive da caixinha, tudo isso conta. Até quantos estudos ou quantos anos de estudo se fez na patologia, no medicamento. Então eu sei que esse medicamento vai funcionar muito melhor, mas eu também tenho que levar em consideração, esse vai funcionar muito melhor, mas esse funciona. Não é o melhor, mas funciona. Aí eu tenho que pensar assim: eu prefiro passar o melhor, caro, um paciente que não tem condições, e ele, em vez de comprar o medicamento, ele deixa de ir no hospital, deixa a patologia para lá, Faz o acompanhamento. Né? ou pegar o que vai funcionar, mesmo que não seja o melhor de todos, mas vai ter um efeito. Então, por isso que eu tenho que sempre também ter essa percepção de como é o meu paciente. Então, isso, por exemplo, eu, com o meu pouco conhecimento de geografia no Brasil, o meu máximo conhecimento é do Projac. Então, Rio de Janeiro, Leblon, Pocinha.
Tipo, todas as novelas às 8 é Leblon. Tipo, mas. Então, mora no Leblon, deve ter condições. Água potável, deve ter uma boa alimentação, possibilidades de adquirir alguns medicamentos de melhor qualidade, ou de repente algumas maquinárias, algumas, que sei eu, suplementos, etc. Quem mora na Rocinha, de repente, vamos dizer assim, provavelmente não tem essas mesmas condições. Talvez de repente sea completamente lo contrario, pero por lo menos te va a dar una noción, te va a direccionar hacia una característica, obviamente conhecendo o lugar onde você está trabalhando. Porque, por exemplo, eu sei que aqui vocês vão fazer consultório e vai vir uma pessoa e vai falar: eu sou do bairro Obreiro. E como vocês não são daqui, vocês não sabem onde é bairro Obreiro. O bairro Mariscales de Garrigues. Então, Mariscales de Garrigues tem um pouquinho mais que bairro Obreiro. Mas em Barrio Obrero também tem umas mansões e então não necessariamente te vai, pero te dá uma noção. Profissão del paciente. Há patologias muito relacionadas a la profissão. Por exemplo, EPO. A gente pensa assim: mineiros que trabalham, ou seja, trabalhadores mineiros que trabalham em minas de carvão, ou que trabalham coletando algodão. Ok, sí, está bien, pero no solo eso. Por ejemplo, um pizzaiolo, cozinheiro, trabalha no meu melhor restaurante aqui da cidade. Só que nesse restaurante é feita comida a lenha para ter o melhor sabor. E eu estou lá cozinhando todos os dias em cima desse fogão a lenha. Eu estou respirando essa fumaça. E eu sou um chefe reconhecido e por que não? Não necessariamente tem que ser essas senhoras que moram em casinhas cozinhando com fogão a lenha desde criança. Ou, por exemplo, limpiadora. Todo dia está limpando com produtos químicos que se evaporam e vai respirando esse. Ou de repente um garçom que trabalha num lugar onde é permitido fumadores. Ele não fuma, pero é fumador passivo. Pode generar patologias respiratórias. Então, às vezes, tem profissões que você fala assim, nada a ver, mas sim tem tudo a ver com algumas patologias. Médicos, por exemplo. Aqui na cidade tem um monte de gente com tuberculose. Eu sendo médico e trabalhando no hospital, atendendo no hospital, todos os dias, por que não pegar uma tuberculose? Não necessariamente eu tenho que trabalhar na aldeia indígena, ou não necessariamente tenho que ter as características de las personas que generalmente tienen tuberculosis. Entonces hay un montón de enfermedades que pueden suceder en algunas profesiones que nosotros no llevamos en consideración en un primer momento. ¿Qué más? Vamos a tener que poner también siempre datos del acompañante del paciente para poder comunicarnos con ese paciente o con los acompañantes
a veces es necesario algunos procedimientos urgentes y tenemos que tener el consentimiento informado de los familiares. Tenemos que poner también algunas características de la casa del paciente, cómo es su día a día, su alimentación, etc. Eso también siempre teniendo mucha consideración en cuáles son las características que tiene tu paciente en ese momento. Se um paciente está se afogando, não consegue respirar, já está com cianose, eu não vou sentar e conversar com ele e perguntar onde ele mora e qual que é a característica da casa dele. Eu não sei se vocês já viram esse meme de paciente entrando com uma faca aqui no tórax e o interno perguntando: e a sua casa tem quantos cômodos? Obviamente, a gente tem que se adaptar a la situación, pero es importante tener datos. También tenemos que tener en cuenta los antecedentes del paciente. Antecedentes patológicos personales, antecedentes remotos de la enfermedad actual y antecedentes familiares. En los antecedentes remotos de la enfermedad actual, a gente vai perguntar si ya tuvo alguna vez alguna enfermedad parecida a la que está teniendo ahora, con las mismas características o con características semejantes. Antecedentes patológicos personales son enfermedades que el paciente ya tiene de base o algunas patologías o algunos trastornos que ya pudo tener anteriormente. Eu costumo fazer checklist com as coisas mais frequentes. Vou perguntar: tem hipertensão, diabetes, colesterol o dislipidemias, alergia, si tiene algún traumatismo previo, algún accidente. También se suele preguntar antecedentes ginecológicos a las mujeres, sobre todo a las embarazadas. Entonces, todo eso con un checklist para no esquecer. Y si te dice que sí, hipertensión arterial, sí, presión alta, diagnosticado o no, hace cuánto tiempo y qué tratamiento usa. Entonces también especificar. Doutor, o senhor falou antecedente patológico pessoais e remoto de antecedência? E familiares. Antecedentes familiares, a gente vai fazer esse mesmo checklist, pero a los familiares de primer grado y también a la pareja, porque la pareja también puede tener alguna enfermedad infecto-contagiosa, no solamente genética. Pareja es esposo, esposa, ¿cómo se dice pareja en portugués? Ahora que Companheiro, né? Parente. Esposo. Esposo. sí, no, y puede ser, pero la palabra en sí tiene una traducción. Esqueci sua tradução, pero es eso. Casal. Puede ser casado. Pero de primeiro grado, eu não vou colocar uma patologia que a tia da minha avó tinha.
solamente papá, mamá, hermanos, hijos y pareja casada. Até pra câncer. Até para câncer. Mas, por exemplo, se uma tia minha. Como? Se uma tia, irmã da minha mãe ou irmã do meu pai, teve câncer. Poder poner, pero no es tan recomendado salir de eso porque aí já vai ser muitos dados, a não ser que eu suspeite que você tenha câncer. Mas isso geneticamente. Porque tem que saber o antecedente patológico pessoal. Que chega. Aí o antecedente. Depende muito de que tipo. Vocês quando vieram genética, ustedes vieron los que son autosómicos recesivos o autosómicos dominantes. Y los dominantes generalmente se pasan solamente de primer grado, recesivos ya va saltando algunas generaciones. Pero depende mucho. O tipo de câncer, ou dependendo do órgão que transmite, ou é todo, no geral, um câncer geral, todo? En general. Tá? Porque depende mucho si es recesivo o dominante, toda la parte genética, el árbol genealógico, cómo es que se hace la transición directa o indirecta. Só que aí você tem que ver, por exemplo, a sua mãe pode ser portadora, mas portadora sadia, o seu pai. Y un dos irmãos vai ser portador, o sea que no portador, sino que enfermo luego. O sea que va a ser la persona que, la cual se transmite la enfermedad. Pero es muy, son dados que no van a hacer tanta diferencia dentro de la historia clínica. Tipo, se você tiver uma patologia genética como tal, aí sim a gente vai procurar um pouquinho mais. Mas para fazer história clínica, por fazer a história clínica, melhor não colocar, que vai gerar muitos dados já muito espalhados. Melhor colocar só do primeiro grau. Depois você já vai a ver se a gente suspeitar de alguma coisa genética e a gente vai mais fundo. Pero assim, no primeiro momento não hace falta. Esto ya les hablé. Bueno, en la anamnesis nosotros vamos a preguntar el motivo de la consulta. Ustedes todavía ninguna vez nos dieron nada de semiología. Não. No. Eu acho que não tiveram ainda não. Vocês tiveram já? Não. De genética, vocês tiveram essa matéria? É aquilo lá que a pessoa está falando já? Qual que é? É só genética ou da matéria? Não, a gente teve biologia um pouco. Ah, a gente falou de biologia. Eu tô tentando semiologia, tá no sétimo, oitavo. Semiología todavía no van a dar, semiología en el cuarto año. Sim. Pero ninguém falou com você de semiologia. La anamnese, de repente, pues eu acho que a minha mãe tem um pouquinho de anamnese assim, por cima. Pero motivo de consulta. O que acontece com o motivo de consulta? Vocês veem muitas vezes quem faz o motivo de consulta, às vezes no motivo de consulta já coloca praticamente toda a história clínica. Isso está errado. Por quê? O que é o motivo de consulta? Como o próprio nome lo dice. ¿Qué te llevó a consultar? Dolor de 8 días de evolución. Eso no es motivo de consulta. No. Se já está doendo faz 8 dias, você não foi para o hospital. Não vai ser hoje no nono dia que você... não, estou sem nada para fazer, acho que eu vou para o hospital. Alguma coisa tem que acontecer acima disso para ir para o hospital. Tipo um desmaio,
vômito. Que se for a dor, se a dor está te incomodando muito, você vai nesse dia no hospital. Mas se você já aguentou 8 dias, não vai ser isso que vai te levar para o hospital. Alguma coisa aconteceu acima disso. E aí você vai colocar exatamente o que te levou, o que te preocupou o suficiente como para ir para o hospital. Porque depois tem outro lugar onde você vai colocar tudo. Mas não é aqui. E a maioria das pessoas já colocam aqui tudo. Então você entende? Motivo de consulta é exatamente o que levou você para a consulta. Que é o que realmente te levou a ir al consultório, al hospital ou o que seja. Después tenemos el antecedente de la enfermedad actual, AEA. Antecedente de la enfermedad actual es ya descrever tudo que você está tendo agora, em ordem cronológica. Então, faz 8 dias o quadro começou com dor em tal lugar, que se irradia a tal lugar, com tal característica, com tal intensidade, etc. Después se sumó fiebre, expectoración, taquicardia, lo que sea. Ahí ya se describe paso a paso, cosita por cosita, de todo lo que el paciente tiene en antecedentes de la enfermedad actual. Después, antecedentes remotos, que ya les dije, si ya tuvo lo mismo hace mucho tiempo. Patológicos personales, la enfermedad que ya tuvo, y familiares de los familiares de primer grado. Después de eso, nosotros ya vamos a poner la endoscopía y hacer el examen físico. El examen físico va a tener 4 tiempos. Los tiempos van a ser la inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Qué significa la inspección? Visualizar, ver. Todo lo que yo consigo ver. Entonces, ¿qué yo voy a ver en la inspección? Coloración, cambio de forma, alguna malformación, movimientos, principalmente movimientos anormales, cambio de coloración, hemorragias, tumoraciones, manchas, puede ser hematomas, equimosis, petequias, edema, todo lo que yo pueda ver. Cuando ustedes hacen por separado, tienen que tomar cuidado para no poner acá cosas que no se pueden ver. Pero también yo puedo usar mis manos para ver algo. Por exemplo, eu não estou enxergando bem uma coisa, posso tocar, posso. Só não posso descrever, por exemplo, o que eu estou sentindo com a mão na inspeção. ¿Se entiende?
¿o no? Sí. Porque en la palpación es en donde yo voy a poner lo que siento con la mano. Por ejemplo, aumento de la temperatura, movimiento, consistencia, vibración. ¿Qué pasa? É que eu vi um relatório uma vez e o médico colocou, não só uma vez, que ele estava sentindo uma massa. Não posso pôr, então? ¿Qué? Que ele estava sentindo uma massa na palpação. Sim, Posso pôr? pode. É que você pode falar assim. Na inspeção eu estou vendo uma massa tumoral que tem uma abundância de cor, com tamanho, presença de pelos, presença de movimentos com a respiração, tudo que você vê. Aí depois você fala, com a palpação eu estou sentindo a massa, eu estou sentindo a temperatura, a consistência, eu estou sentindo a presença de movimentos, coisa que você não conseguiu perceber na inspeção. Então, cada coisa pode ter cada uma dessas partes. Por exemplo, depois você pode percutir essa massa e você pode auscultar essa massa. Só que essa massa você vai descrever fazendo nela a inspeção, palpação, percussão e ausculta. Então tem cada passo para fazer nessa massa ou nessa tumoração. Você vai ver uma fratura. E aí essa fratura. Um exemplo desse daí é, por exemplo, fica aumentado. Aham. Eu não posso colocar na inspeção que o filho está aumentado porque não aumentado. Pode, se é que tem Se vê. visualmente uma mudança no tamanho do tórax. Então, mas muito difícil você ver filhos aumentados. Você vê aquele. Não tem outra aí? Aí sim, mas quando eu faço a palpação, que eu sei aonde vai a boca, aonde vai o Aham. Aí na inspeção, na palpação, eu descrevo. Mas é assim, você não precisa necessariamente encaixar ele num só. Você vai complementando um com o outro. Então você fala, na inspeção eu vi o abdômen prominente. Ok. Na palpação eu senti a borda em tal lugar. Na percussão ele teve o aumento da maciez hepática até tal altura vertebral. E na ausculta eu senti escutei um sopro. Características que me levam a suspeitar de uma hepatomegalia. Entendeu? Não é a hepatomegalia que você vai palpar. É a hepatomegalia que você vai fazer o exame físico em cada uma dessas 4 áreas. Então, um complementa o outro. Não é porque você fala assim, é muito difícil ver uma hepatomegalia. Sim, é muito difícil. Eu não posso falar só olhando que tem uma hepatomegalia. Mas eu já posso falar que tem um abdômen globuloso, o abdômen aumentado de tamanho. E tudo que eu fiz faz eu suspeitar que tem uma hepatomegalia. Você entende? Tipo, não precisamente um vai eliminar o outro. Não precisa encaixar ele em um só. Dá para fazer tudo e no final chegar a uma suspeita diagnóstica. Porque a hepatomegalia já vai ser o seu diagnóstico. Você entende? Palpação, tocar, sentir. No exame físico a gente tem maniobras palpatórias, que são 3 do sistema respiratório. Van a ser
expansión pulmonar, elasticidad pulmonar y vibraciones vocales. Isso aqui é uma pressão. ¿Cómo? Palpação. Palpação. São 3 manobras de palpação. Inspeção, elasticidade, Expansão, expansão. elasticidade, vibrações vocais. Vocais. Aparte de eso, vamos a tener Você não tá entendendo minha letra, né? el... Expansão, elasticidade, vibração, vocais. Aparte de eso, vamos a tener la palpación superficial y profunda. En la palpación superficial, lo que nosotros vamos a sentir más es Uhum. temperatura Na superficial, doutor? superficial, temperatura, trofismo muscular. É que no tórax não tem palpação profunda. Não dá para profundizar pelas costelas. Trofismo muscular. E presença de dor, ou seja, sensibilidade. Isso. Esse trofismo muscular é como? Como que é? Se tem uma hipertrofia ou uma atrofia de algum músculo Trofismo muscular. no tórax. Depois Aí vai chamar atenção, por exemplo, se tem diferença. Tipo, se tem alguém que vai sempre na academia, obviamente os pectorais vão estar Isso hipertrofiados. é uma palpação Mas os superficial. dois por igual. Vibração Agora, vocais. se um está hipertrofiado e o outro não, aí que chama atenção. Então, na palpação Olha a superficial, glândula mamária também. Sim. temperatura, travismo muscular, sensibilidade. Trovismo muscular, trofismo muscular, sensibilidade. Dolor. Sensibilidade. Sensibilidade é se tem dor. A palpação. E isso pode ser generalizado ou pode ser localizado. Generalizado. Ou localizado. Por exemplo, às vezes pode doer um lugar específico e às vezes pode doer todo o tórax. La Trofismo. elasticidad, expansión y... No sé si hay alguien que quiere ser paciente un ratito, les voy a mostrar cómo se hacen esos 3. Rapidão. Sí, vení. Alô? Tira o casaco. Tira casaco pra casaco. Essa é a... Ah, achei. como se diz? O treinamento aqui em Pedro Juan em Potaporã é isso. Tira casaco, coloca casaco, gente. Giovanni, tira a blusinha. Olha pra frente. Aí. Do shot. Tá, ela Tá carregada esse ela. carregada. Não, agora vai olhar para trás. Eu vou fazer só posterior para mostrar para vocês, mas isso dá para fazer anterior e posterior. Eu lembrei do Lino agora. Vocês vão colocar a mão, pero solamente van a forçar a mão. Ou seja, eu não vou fazer força, só vou colocar a mão, tentar juntar o máximo possível os polegares e pedir para o paciente respirar profundo. Respirar profundo. De volta. E o que eu estou vendo é os meus polegares ficar mais longe e ficar mais perto. Isso eu vou fazer aqui, 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 por exemplo, os polegares não vão se unir, mas eu vou ver se fica mais perto ou mais longe. Respira profundo. De volta. Vê? Aqui, inclusive, a gente pode fazer um plié, uma prega. Então, respira. Então, ele, desculpe a palavra, mas ele perde a prega quando respira. A gente já tinha visto, doutor. Então,
se ve de vuelta hacia enfrente. Vou perder a prega de novo. Tá sendo Só de trás. Aqui y aquí. Una cosa que tienen que llevar en consideración. Eu não posso fazer força. Porque, por exemplo, fazendo força aqui, e eu pedir para ele respirar, não vai se mexer. Entonces, esta es la expansión. Entonces, se ve cómo se expande el pulmón. Elasticidad é assim. Vocês vão colocar uma mão na frente e outra atrás do tórax. Pedir para o paciente respirar e a gente vai fazer pressão. Então a gente vai sentir a elasticidade do tórax, tipo como se fosse uma sanfona. Quanto mais velha a pessoa, menos elasticidade. Quando mais jovem, mais elasticidade. Então, você põe um cá, outro cá, respirar profundo. Aí, e aí você sente. Y por último, las vibraciones vocales, en el cual vamos a poner la mano acá y pedir al paciente que diga 33. ¿Decir 33? 33. 33. E a gente vai sentir as vibrações aqui na mão. E para saber exatamente onde está a base do pulmão, a gente faz com o borde cubital da mão. Então, 33. 33. Bem aqui. Abaixo não dá para sentir, acima sim. Então está bem aqui a base do pulmão. Querem sentir? Podem? Vem sentir de novo. Vengan a sentir las vibraciones para... Ai, ai, essa vibração dele. O pueden hacer así con sus compañeros. Comienza así, para sentir. Toda mão. 33. Sentiu? 33. 33. Sentiu? E aí? 33. Tá sentindo? Mais embaixo. Mas não pula tanto, porque aí você pode perder no meio. Tipo, tem que ir um do lado do outro. 33. Aqui não sente nada. É. 33. Entonces, esas son las vibraciones vocales. Doutor, e tem algum problema Espera de que eu perder a pressão? Não, ele tem que perder a Tem que perder a pressão. Tem pressão. que. Tá saudável. Não vai porque Mira, percussão. A gente vai fazer isso em todos os espaços intercostais. Então a gente tem que ver qual que é a costela e qual que é o espaço. E no espaço vocês vão colocar o dedo e fazer a percussão. Y por último, en los mismos lugares se hace a auscultação. O que aconteceu quando ela foi fazer as vibrações vocais? E eu troquei a mão dela de lugar. A primeira coisa que ela colocou foi colocar a mão em cima do... Como se chama este hueso? Omóplato. Então, o osso ele vai vibrar? Não. Então, sempre tem que ser no espaço onde não tem osso. Omóplato é a escápula. Então, acá, então, não é em cima da coluna nem em cima da escápula.
no meio dos dois. E aqui, como já acabou a escápula, aí já se pode sentir sem problema. Qual que é essa interrupção? Ok? Sim. Como que... La auscultación normal se llama murmúrio vesicular. Doutor, qual que é o... É que é difícil, né? Mas qual que é o som que o senhor tem que escutar nessa batida? Tenemos tres tipos: maciez o matidez, sonoridad y timpanismo. La matidez se da en los órganos macizos. Então a gente vai ter maciez no fígado, en el vaso, en la vejiga llena. Timpanismo es el sonido que se tiene en los órganos que tienen aire pero dentro de un tubo. O sea que el timpanismo es característico de todo el sistema digestivo. Y en el pulmón tenemos que tener sonoridad, que es la presencia de aire en un parénquima de un órgano, lo que es justamente el pulmón. Entonces tiene que haber sonoridad. En la parte de adelante tenemos del lado derecho el hígado, por lo que generalmente la sonoridad solamente se va hasta el quinto espacio intercostal, y del lado izquierdo se va hasta el séptimo. É o sétimo. Pero de la parte de atrás tenemos hasta el 12º espacio intercostal. ¿Por qué? Porque por el formato del diafragma, nosotros sabemos que en la región posterior del pulmón se va hasta bien más abajo, que es la parte de arriba. Entonces enfrente, por ese formato de cúpula, enfrente es mucho más alto que atrás. Entonces atrás van a sentir hasta acá. Enfrente, al lado derecho, quinto, el lado izquierdo, séptimo. E... Eso es lo normal. Del lado izquierdo se va hasta el séptimo. Pero en la región cardíaca vamos a tener una submatidez. Porque el corazón es mate. Pero como el pulmón está ahí, él le contrarresta. Entonces no va a ser igual de mate que el hígado, pero sí es un poquito más mate. Y la diferencia es esta. Por ejemplo, va a ser sonoridad. Y esto va a ser matidez. ¿Sienten la diferencia? Este es más oco que este. Entonces, por eso que acá es más mate todavía. Esto se puede considerar todavía más sonoridad en comparación a este. ¿Da para escuchar esto o no? Pero es un sonido más... ¿Se escucha o no? Es más... más grueso, más, y no tiene... Y este podría ser timpanismo, que es más sonoro, más, tiene más un ruido de timbre, de silbido. Entonces lo que podemos hacer en otra clase es fazer as diferenças em dos pacientes. A gente vai, deita na cama, faço no pulmão, no fígado e no abdômen, aí vemos os três sonidos diferentes. Ok? Já está. Muito bem. Palpação superficial e outra palpação. Bueno. Una cosa característica también es la inspección. Un paciente que tiene una enfermedad respiratoria crônica. Esse paciente ele já se conhece
E ele já sabe que ele tem dificuldade para respirar faz muito tempo. Então, quando ele senta, ele já se coloca em uma posição onde ele sabe que vai respirar melhor. Então, ele vai, senta na consulta e já se coloca assim, problema respiratório de hace tempo. Me hace sospechar isso. ¿Quién ya escuchó hablar de la acropaquia? O dedos en palillos de tambor. ¿Qué? En palillos de tambor. Sería en baquete. Aham, Baqueta. ¿Qué significa esto? De hace mucho tiempo. ¿Por quê? Qual que é a fisiopatologia da acropaquia? Ou dos dedos em baqueta? Ou em palillos de tambor? Por que acontece isso? Sendo que o meu problema é respiratório, no pulmão. Por causa da perfusão, o sangue não está chegando, o coração não está bombeando o sangue para o pulmão para a perfusão. Então, se não tem perfusão, não vai ter oxigênio suficiente. Sim, mas por que ele fica assim? Porque muitos acho que é inflamação Não tem inflamação. Circulação não pode ser, né? O que acontece? Vou explicar para vocês. Ou seja, vou fazer uma pergunta que vai abrir a mente de vocês, eu espero. O que gasta mais oxigênio? Músculo ou tecido conectivo? Músculo, muito mais. Então, o que o corpo faz? Ele começa a mudar lugares onde tem músculo por tecido conectivo para ele se manter vivo com muito menos oxigênio. Já que esse paciente tem hipoxemia, ou seja, o paciente tem menos oxigênio do normal. Então, para ele não gerar necrose, porque a ponta dos dedos é um lugar onde não são vitais. Se eu perder os dedos, eu vou continuar vivo. Então, tenho que priorizar oxigênio em órgãos vitais. Eu não posso tirar oxigênio do meu cérebro para usar nas mãos. Não posso tirar oxigênio do coração para usar nas mãos. Então, mas eu também não quero ter necrose das mãos. Ou seja, o meu corpo não quer perder os dedos. Então ele se transforma, ele faz um mecanismo pelo qual ele vai usar muito menos oxigênio para manter essa área viva, que é a mudança de músculo por tecido conectivo. Então, com pouco oxigênio se mantém vivo. E é por isso que acontece a acropaquia. Ou seja, em outras palavras, isso é um indicativo de que tem uma patologia já de longa data. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Se não, demorou para se transformar. Não é que eu deitei hoje e eu estou com dificuldade para respirar e amanhã de manhã meus dedos já vão amanhecer assim. Isso vai demorar muito tempo para ir acontecendo. Então, isso é característico de quem? Se eu encontrar em crianças, eu vou pensar de uma malformação congênita. Nasceu já com uma patologia que faz com que tenha menos oxigenação. E numa pessoa de idade, eu vou pensar em uma patologia respiratória longa.
O EPOC, por exemplo, que é a enfermidade pulmonar obstrutiva crônica. Em português é DPOC. DPOC. Ok? E o mesmo acontece com esse paciente aqui, Marfan. que é o tórax em tonel, o tórax em barril. Esse está desse lado. Por que ele gera um tórax em tonel e um tórax em barril? Por causa do aumento pulmonar. Por que o pulmão aumenta de tamanho? Porque ele não é esforço do pulmão para fazer a troca gasosa, acaba se expandindo, como fosse uma adaptação. Seria mais ou menos, mas como te voy a decir? Dá para explayar-se mais. Na verdade, o que acontece? O pulmão está com falta de oxigênio, está com dificuldade para troca gasosa. Ele está acumulando dióxido de carbono no seu interior. Então, o pulmão ele é o órgão friável, ou seja, ele se adapta ao espaço que ele tem. Então, uma forma que o corpo encontra para que entre mais oxigênio dentro desse pulmão é fazendo com que haja mais espaço no tórax. Então, o que ele faz? Ele horizontaliza as costilhas. Normalmente as costelas estão assim, que é a anatomia normal, e elas ficam bem horizontais. Então aumenta o diâmetro antero-posterior do tórax, então o pulmão tem mais espaço para aumentar de tamanho, para se expandir. Só que isso também vai acontecer depois de muito tempo. A gente também chama tórax enfisematoso. 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 Aquele outro lá é o Marfan, né? Como? Aquela outra ali, aquela outra foto é a síndrome de Marfan? Aquela ali. Esse se chama pectus excavatum. Não é que eu vi uma foto parecida com... Era a mesma foto, mas estava síndrome de El Marfan. síndrome de Marfan es un síndrome en el cual nosotros tenemos malformaciones arteriovenosas con algunas malformaciones físicas. O sea que el pectus excavatum es uno de los componentes del síndrome de Marfan. Entonces nosotros no podemos decir directamente es síndrome de Marfan. Tá. Esto se llama pectus excavatum, Pectus excavatum. que puede que el síndrome de Marfan tenga, ¿sí? Obrigada. Saber se aquele acropaque. Acropaque. Excavado. Tem quê? Seria uma... Circulação. Com a circulação especificamente não, com a falta de oxigênio, com a hipoxia. Doutor, e se um neném prematuro, ele pode desenvolver a acropaquia? Como? Uma criança prematura. Se tem falta de oxigenação, sim. E nas crianças, tem uma característica que tudo é tão molinho que acontece muito rápido. Nas crianças, sim, pode acontecer do dia para a noite. Mas, para ser numa criança prematura, tipo, tem que ser muito difícil de... Como que eu vou falar para você? É muito difícil deixar uma criança prematura chegar a isso, porque quando é prematura, sim ou sim a gente vai levar para o SIM, e aí dentro da incubadora vai ter oxigênio. Então a gente não pode permitir que uma criança fique muito tempo sem oxigênio, como para gerar isso. A não ser que haja uma dificuldade, de repente não tem incubadora, não tem como tratar,
tenha que levar a criança para longe para fazer o tratamento, então aí sim. Pero geralmente não vai chegar a sobreviver o tempo suficiente para causar isso. Então, geralmente é mais se você consegue manter a oxigenação para se manter vivo, mas não o suficiente. Então é mais para as crianças que já têm essas malformações arteriovenosas, etc. Pode acontecer? Pode, mas seria difícil deixar isso acontecer. Esto es solamente para que ustedes vean algo de la inspección. Eso da para ver. E algo que é muito importante. Para fazer a inspeção, eu preciso de menos obstáculos possíveis. Então, se eu vou fazer o exame físico do tórax, o paciente tem que estar sem a camiseta. As mulheres sem sutiã. Não dá para fazer em cima da camiseta. Por quê? Porque uma camiseta não vai permitir eu ver isso. Então aí, se eu não fazer isso, vai ser um exame incompleto. Algunos casos. El primero es el normal o el abdomen plano, el tórax plano, perdón. El tonel sifótico, la sifosis de la columna vertebral, que sería la joroba, el infundiliforme, en forma de infundíbulo, en forma de funil, en donde la lordosis es mayor a nivel torácico, y el tórax carinatum, que es el peito de frango, que es el esternón que se exterioriza. ¿Por qué yo tengo que tener en cuenta esto? Por exemplo, nesse paciente, o que acontece? Esse é o esternão que vai para dentro. O que o esternão vai fazer? Vai lateralizar o coração. Quando ele lateralizar o coração vai ocupar o espaço que tinha que ser do pulmão. Então, o pulmão não vai conseguir se expandir por completo. Então, por isso vai gerar uma patologia respiratória. Então, por mais que isso não vai gerar nada por si patológico, é solamente algo mais visual, algo mais, incluso que se poderia dizer estético, mas ele vai mudar de lugar o coração. E ao mudar de lugar o coração também afeta o pulmão. Lo mismo que el carinatum, porque el esternón tiene como medio de fijación el diafragma. Entonces, si el esternón sai para fora, ele levanta o diafragma também. Então, ao levantar o diafragma, também tem menos espaço dentro do tórax para o pulmão se expandir. Então, às vezes... Eu não entendi essa diferença aí. Bem Este? o tonel do... O tonel é esse aqui. Então, mas é bem parecido ambos, né? O quê? Os dois tipos de tórax. Qual? O tonel e o carni, alguma coisa. São bem Não. próximos. Não. O que difere um do outro pela imagem? É que um é o... É que essa é uma imagem tórax carinatum. Mas é o quê? Um é só a costela e o outro vai o Olha. costela também? É. Olha, tipo, tem uma ponta, sai um lugar Ah, tá. específico. Tipo, Mas acaba... esse daí deu pra ver bem. O tonel ele é mais... O tonel ele é todo. E é só uma... Aham. É que no desenho ele tá muito sutil. Uhum. Mas na imagem em si, ele é mais visível. É porque ele está de costas também. Eu acho que de frente dá para ver melhor. Para ir terminando, estos serían también en la inspección diferentes tipos de patrones respiratorios que pueden ser normales o patológicos. ¿Cómo se llama el aumento de la frecuencia respiratoria? Aumenta a
taquipnea. Y disminución, bradypnea. Aumento de la profundidad, polipnea. Cuando es mucho más profundo. Esto es una polipnea. Y respiración superficial, plaquipnea. Más superficial. Aquí, por ejemplo, tenemos un muy interesante que es el Cheyne-Stokes que se da en los pacientes que tienen una acidosis respiratoria. Y es así, la fuerza, o sea, la frecuencia y la profundidad van aumentando, luego van disminuyendo y luego paran. Aumenta, disminuye, para. Por isso que fica assim. Vou fazer mais ou menos. É assim. E depois de novo. E tem outra vez uma apneia. Ou seja, para, aumenta, diminui, para. E tem gente que só respira assim. Aí temos também o biot, que é praticamente a mesma coisa, só que não tem esse aumento e diminuição, sino que tem uma apneia e depois tem todos iguais, tipo, para. Depois de volta, para. Esse é biot. E está Lekushmaul. Lekushmaul é uma bagunça, não tem um padrão específico. Tipo, aumenta, diminui, para, aumenta, bagunça. Ok? Auscultación, percusión. Las pruebas que vamos a hacer siempre tienen que ser pruebas complementarias. Paciente respiratorio, siempre. Radiografía de tórax. Sí o sí. Después de eso vamos a pedir tomografía, resonancia, prueba de impedancia, prueba de esfuerzo. Por ejemplo, prueba de esfuerzo es colocar un saturómetro y colocar ele para correr na esteira, para ver como que ele respira quando está fazendo exercício físico. A espirometria, que é uma prova que é muito parecida ao bafômetro, onde o paciente vai respirar numa máquina para ver a quantidade de aire que sale e a quantidade de aire que entra en una respiración. Eso es para los pacientes asmáticos, los pacientes también con el POC. Y también la gasometría arterial, que es primero tirar sangue da arteria, no da veia, da arteria, que es mucho más difícil, más doloroso de hacer. Y eso se pone en una máquina y esa máquina me va a decir la cantidad de oxígeno, de dióxido de carbono, el pH y el bicarbonato que tiene esa sangre. Y de acuerdo a eso se va a saber si el paciente tiene hipoxia, que es disminución de oxígeno en la sangre, o hipercapnia, que es exceso de dióxido de carbono en la sangre. El pH tiene que ser ligeramente básico. 7 es el neutro, la sangre tiene 7,4 aproximadamente. Entonces hay veces que la sangre queda con un pH menos de 7. Ahí tenemos la acidosis metabólica. ¿Y cuál es el que contrarresta la acidosis? El bicarbonato. Normal, tem que esperar
quanto? 7,4 mais ou menos. Sempre para contrarrestar a acidose, o corpo libera bicarbonato. Então, se eu tenho excesso de bicarbonato, é porque o corpo está lutando para aumentar o pH do sangue. Ou seja, ele deve estar ácido. É isso? Quando ele está ácido, tem muito bicarbonato. Quando ele está básico, quando ele está alcalino, aí vai diminuir a quantidade de bicarbonato no sangue. Desculpa. Graças. Ok? Ok. Dúvidas? Quem é o bicarbonato do sangue? Quem é o O rim.